E no consultório CBN de hoje a gente recebe o urologista Luiz Cripa. Muito bom dia para o senhor, doutor. Muito bom dia. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto, uma doença que mais acomete os homens, né? Um dos cânceres que mais acomete os homens, que é o câncer da próstata. Doutor, quais são esses primeiros sinais do câncer de próstata? Aí que está o interessante, né? Por isso que a gente sempre foca muito, quando o assunto é câncer de próstata, a gente sempre foca muito na prevenção, justamente porque os sinais e sintomas nas fases iniciais da doença não são esperados. Então, assim, o paciente que espera, eu vou esperar aparecer algum sintoma para procurar o médico, é esse paciente que a gente perde o time de tratamento dele. Os sinais e sintomas do câncer de próstata só aparecem nas fases avançadas da doença. Por isso que a gente tem que focar sempre na medicina preventiva, em todas as doenças isso, né? Mas no câncer de próstata é muito importante que o homem ali a partir dos 40, 45 anos inicie as suas idas anuais ao urologista para que a gente consiga diagnosticar precocemente a doença, né? Então, 40 anos de idade já pode procurar um urologista que esses primeiros sinais podem aparecer. O que a gente orienta? Se o paciente tiver histórico familiar de câncer de próstata, a gente já pode até falar de quais são os fatores de risco para que o homem tenha mais chance de desenvolver o câncer de próstata, né? O primeiro deles é a idade. Então, conforme o homem envelhece, ele aumenta o risco de desenvolver a doença. O segundo é o histórico familiar, principalmente parente de primeiro grau, pai, avô, irmãos, tios. Esse homem tem um risco de 2 a 3 vezes maior de desenvolver a doença. E a raça negra. Então, esses são os 3 principais fatores de risco que fazem com que esse homem que tem algum desses fatores de risco, é lógico que a idade a gente não vai considerar, né? Mas, por exemplo, o homem que tem parente de primeiro grau ou é de raça negra ou as duas coisas, ele deve iniciar aí aos 40, no máximo 45 anos, o preventivo. Caso o homem não tenha esses fatores de risco, a gente pode até esperar que ele comece aos 50 anos, mas a partir dos 50 anos, inevitavelmente, anualmente, ao urologista. E tem que ser periodicamente. Pelo menos uma vez por ano, né? Caso ele tenha alguma outra coisa que necessite que as vindas sejam encurtadas, aí a gente entra num acordo e faz com que isso seja mais frequente, né? Bom, o urologista ele deve procurar e esse estágio que vocês verificam já nesse primeiro exame, é o estágio inicial, dá tempo de fazer tratamento? Como que é esse tratamento? Se tem uma coisa que a gente pode falar que é favorável no câncer de próstata, é que ele é uma doença insidiosa e de evolução muito lenta. Então, esse termo dá tempo, eu gosto de usar esse termo com os pacientes, que o paciente já me perguntou assim, doutor, mas eu vou vir hoje eu não estou com câncer, mas eu vou vir só daqui 1 ano, e se eu desenvolver um câncer ao longo desse 1 ano? Exatamente, ao longo desse 1 ano, se você vier aqui em 1 ano, a gente ainda consegue, na grande maioria das vezes, detectar um câncer em estágio que a gente consegue falar em cura, ou seja, em fase que a gente consegue tratar o paciente e promover a melhor qualidade de vida para ele. Diferente de alguns outros tipos de cânceres que podem ser mais agressivos. Vou dar um exemplo aqui, um câncer de pâncreas, por exemplo. Um câncer de pâncreas é um câncer que em 1 ano pode ser muito mais devastador do que um câncer de próstata. Então por isso que o homem ainda tem essa vantagem de poder ir, no mínimo, assim, vamos falar, no máximo uma vez por ano, né, no urologista. E mesmo assim alguns não vão, né? E quais são esses exames? Inicialmente, a gente passa pelo exame físico, que é o famoso, famigerado toque retal, em que a gente consegue sentir a consistência da próstata, o tamanho dela, se existe ou não alguma área suspeita, endurecida, né, na qual a gente consegue guiar os outros exames de imagem. E o PSA, que é o exame de sangue da próstata. Então, basicamente, na consulta, são esses dois, se considera o exame físico, né, que é o toque retal, e o exame de sangue que a gente pede. Com base nesses 2 exames, a gente pode evoluir para um ultrassom ou uma ressonância da próstata. Por exemplo, o paciente tem uma área suspeita ou um PSA que se elevou, que é o exame de sangue. A gente pode lançar a mão da ressonância, que vai trazer mais informações para a gente sobre essa próstata. E aí, por exemplo, veio alterado essa ressonância, aí a gente parte para o próximo passo, que é a biópsia da próstata. É onde do tumor mesmo. Exatamente, que é onde a gente vai ver se existe uma lesão na próstata que seja tumoral, maligna ou não. E o tratamento, depois disso tem que iniciar o tratamento assim que detectar a doença. E esses estágios, como cada estágio tem um tratamento, como funciona? Hoje, assim, o tratamento padrão ouro para a doença, antigamente a gente falava assim, o tratamento principal, padrão ouro, para o câncer localizado, que é aquele câncer que está dentro da próstata, é o tratamento cirúrgico.
mas hoje o tratamento cirúrgico ele se estende até para doenças mais avançadas. A gente já, uma doença localmente avançada, em que a gente tem o câncer invadindo até algumas estruturas, nós conseguimos também lançar mão do tratamento cirúrgico. Ou seja, a cirurgia, que é a retirada da próstata, que hoje a gente faz com cirurgia robótica, que traz um excelente resultado pós-operatório, nós conseguimos, através dessa cirurgia, promover a cura de pacientes em estágio inicial e até em estágio mais avançado um pouco do que o estágio inicial localizado que a gente fala. Tem ótimos resultados. Então, além da cirurgia da retirada, né, do tumor, tem um tratamento com medicamentos? Como funciona? Sim, a gente lança a mão, além do tratamento cirúrgico, na verdade, para os casos localizados, a cirurgia é o único tratamento que a gente lança a mão. A partir do momento em que essa doença começa a avançar e ficar mais, com uma extensão maior, ela pode lançar as metástases que a gente fala, né? Que é quando a doença não está mais localizada na próstata, ela pode estar localizada num osso, no pulmão, no fígado. Aí sim, existem medicamentos em que a gente pode usar quimioterápicos, bloqueadores hormonais que servem para segurar o crescimento da doença, no caso da doença mais avançada, né? Mas o nosso objetivo é sempre pegar antes de chegar nessa fase avançada. Por isso a importância do exame periódico, né, Exatamente. doutor? Nesse estágio inicial, retirando o tumor, a próstata, quais as consequências para o homem? Isso é uma coisa que a gente sempre gosta, porque é a dúvida que o homem tem, né? A próstata, ela é um órgão que está localizado, é uma glândula localizada abaixo da bexiga, numa região em que a inervação peniana passa ao redor e também responsável pela continência urinária. Então a gente sempre tem que abordar o paciente que as duas principais sequelas do tratamento cirúrgico pode ser a disfunção erétil e a incontinência urinária, em graus variados, a depender de muitos fatores, né? Depender do paciente, depender da função prévia do paciente, depender do tamanho da próstata, da extensão da lesão e da técnica utilizada para o tratamento. Por exemplo, a gente sabe hoje que com a cirurgia robótica, nós conseguimos diminuir e muito essas sequelas de incontinência urinária e de impotência sexual que tínhamos muito mais antes com a cirurgia convencional aberta ou até com a laparoscópica, né? Então essas são as duas principais sequelas do tratamento. E esse medo, né, das consequências leva muitos homens a evitar até a prevenção, né, doutor? Como que é esse dia a dia no seu consultório, por exemplo? Esse convencimento, que eu acho que é a parte mais difícil hoje, porque a gente vê que as mulheres vivem mais por natureza, mas tem outras coisas que levam a mulher a viver mais. As mulheres se previnem mais. Sim, elas se cuidam mais, vão periodicamente ao médico. Eu vejo em casa, pela minha mãe, ela sempre está com um médico marcado, uma consulta, sempre cuidando, tanto na questão com a ginecologista, mas em outras áreas também. E o homem leva muito mais tempo a procurar um urologista. Como que é esse dia a dia no seu consultório, doutor? Eu vejo que o tabu, ele não é nem só pensando no resultado da doença, no pós-operatório, tá? O homem, ele já tem dificuldade em ir ao urologista por conta do exame físico, que é o toque retal, né? Muitos homens já chegam na consulta e falam, doutor, eu não quero fazer o exame do toque. Tudo bem, é uma opção dele. A minha função é explicar a função do toque, a importância dele, mas é lógico que o paciente, ninguém é obrigado a ser submetido a um exame que não deseja, né? Mas além desse tabu inicial em passar pela prevenção, aí depois também tem o outro tabu que é passar pela cirurgia. Muitos homens, muitos não, eu acho que hoje em dia a minoria, mas ainda existem alguns homens que se negam a ser submetidos ao tratamento por conta do risco de ter uma impotência, ou a maioria dos homens se preocupa mais com a impotência até do que com a incontinência urinária, né? Mas o nosso papel é mostrar para o paciente que existem hoje tratamentos muito excelentes e avançados em que os resultados são muito bons, né? Então, não tem por que ainda, em 2024, permanecer esse tabu, apesar dele ainda estar aí entre nós, né? E essa cirurgia, quando o senhor fala em cirurgia, quanto tempo leva? Ela é feita onde? A cirurgia a gente faz, a gente trata a cirurgia da prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, como uma grande cirurgia, né? É uma cirurgia que, em média, tem uma duração aí de 2 horas e meia. Pela tecnologia robótica, a gente consegue, às vezes, até encurtar um pouco essa cirurgia. É feita em ambiente hospitalar, né, no centro cirúrgico, demanda uma anestesia geral e, em geral, o paciente vai para casa no primeiro pós-operatório. Então, assim, a recuperação hoje em dia é muito boa. O paciente vai com uma sondinha só no canal e fica com uma sonda aí por 1 semana, mas tem alta no outro dia e consegue retomar suas atividades
de forma muito mais precoce do que antigamente, né? Então hoje, desde da forma em que a gente usa, os exames que a gente lança a mão para diagnosticar, até a forma que a gente usa para tratar e a recuperação, tudo facilita para o paciente ter uma recuperação melhor e uma cura e uma qualidade de vida melhor, né? Então, assim, isso que a gente tem que deixar sempre claro para que os pacientes não deixem de procurar atendimento com medo do que possa acontecer com ele depois, né? Bom, importante a importância dessa prevenção. A gente até vai trazer amanhã um entrevistado que vai falar sobre uma motociata, um evento que vai ser concentrado aqui em Londrina, que vai falar, né, que vai trazer informações sobre a prevenção, para arrecadar fundos para a pesquisa do câncer de próstata e programas de saúde mental masculina. São assuntos importantes que a gente não deve deixar só para tratar no Novembro Azul, é durante todo o ano, né, doutor? Ah, exatamente. Ano passado eu participei dessa motociata, eles fazem todo ano, que é para justamente deixar claro para o público masculino, porque assim, as mulheres e mães já tentam fazer esses homens procurar o médico, é eles que não querem procurar, né? Então deixar claro pro público masculino a importância da prevenção do câncer de próstata, que é o câncer que mais mata o homem, né? Então, assim, não tem por que você deixar isso de lado, né? Bom, tá feito o convite. Amanhã a gente traz também o organizador desse evento para falar um pouco mais sobre essa conscientização, também sobre a importância desse evento, a participação não só dos motoqueiros aqui de Londrina, mas de todos os homens e também que estão atentos a essa importante doença que tem, né, tratamento e tem como ser prevenido. Obrigado, doutor, e até a próxima. E eu que agradeço. Um abraço. A gente recebeu aqui no estúdio o médico urologista Luiz Cripa falando sobre câncer de próstata. 11 horas 26 minutos.